Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade para as nossas aulas de física aí, né? Estamos chegando ao final do nosso curso. Essa é a nossa penúltima aula. E hoje nós vamos falar sobre as leis de Kepler e a gravitação universal, ok? Bom, então nós vamos começar a discutir sobre a gravitação universal por meio dos conceitos que envolvem uma das 4 forças de interação conhecidas, que é a gravidade, né? Para nós, a gravidade parece até imperceptível. No cotidiano, nós não damos muita atenção para ela, parece algo trivial. Mas em escala astronômica, a gravidade é peça fundamental da interação universal. E um dos efeitos da gravidade é a trajetória dos planetas no sistema solar. E não só no sistema solar, tá pessoal? A trajetória de planetas em outros sistemas de planetas, tá? Aliás, as trajetórias à disposição dos planetas no sistema solar foi fruto de discussões, estudos e descobertas por milhares de anos, certo? Bom, o primeiro sistema planetário capaz de explicar e prever o movimento dos corpos celestes com uma precisão razoável foi o sistema proposto por Cláudio Ptolomeu, que era o sistema geocêntrico, e isso daí foi feito lá no século II. Então, de acordo com esse sistema, a Terra ocupava o centro do universo e em torno dela se movimentava a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, nessa ordem. As órbitas da Lua e do Sol eram circulares, enquanto que os planetas possuíam órbitas um pouco mais complexas. Elas descreviam pequenos círculos, denominados epiciclos, cujos centros se moviam em círculos maiores ao redor da Terra. Percebam, pessoal, que não tinham conhecimento de outros planetas no Sistema Solar. O Sistema Solar era composto só por esses planetas, que eram observados, eram observáveis, na verdade, né? E aí, o sistema proposto por Ptolomeu era esse daqui, né? Essa trajetória com epiciclos que eu falei ali atrás era mais ou menos isso daqui, tá vendo? Ó? Ela girava ao redor da Terra, na verdade, né? E tinha essas revoluções aqui, certo? O Sol girava ao redor da Terra, né? E a Lua em trajetórias circulares e não tinham esse movimento, beleza? Esse foi o primeiro modelo. E aí, esse modelo aí, ele durou 14 séculos, tá? Então 1400 anos. E foi somente no século XVI que o Nicolau Copérnico propôs um modelo de organização do universo onde o Sol era o centro do universo. Mas essa ideia ela já era defendida na Grécia Antiga por Aristarco de Samos, ok? Nesse modelo aí, proposto por Copérnico, a Terra passava a ser somente mais um planeta que, como os outros, gira em torno do Sol em uma órbita circular e em torno de si próprio. Tá? Ao redor da Terra circula o satélite natural, que é a Lua, e fechando o sistema tinha uma grande esfera imóvel onde se localizam as estrelas fixas. Então, esse modelo proposto por Nicolau Copérnico, tá? Só para resumir, ele tinha aqui por fora uma grande esfera, vamos dizer assim, onde estavam fixas as estrelas, né? E aí o Sol estava no centro, Mercúrio, Vênus, a Terra era a terceira órbita, né? Com a Lua orbitando a Terra, e aí Marte, Júpiter, Saturno. Beleza? Então era composto só por 6 planetas. Tá? E bom, esse modelo proposto por Copérnico, ele foi usado por muito tempo e foi estudado por muitas outras pessoas, tá certo? Então, com base nesse modelo, o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe fazia as suas observações, certo? E com o auxílio de seu assistente aí, Johannes Kepler, fizeram diversas descobertas, tá? Bom, com a morte do Tycho Brahe, o Johannes Kepler ficou meio que no lugar dele ali, né? Como pesquisador que mais dedicava sua vida às descobertas do nosso sistema solar,
tá? E foi Johannes Kepler que formulou 3 leis que servem de base para muitos outros estudos e são utilizados até hoje, tá certo? Bom, a primeira das leis de Kepler é a denominada Lei das Órbitas. E a descrição dela é a seguinte, ó. As órbitas descritas pelos planetas ao redor do Sol são elipses com o Sol em um dos focos, certo? Foco aqui, pessoal, é esse ponto da elipse, ó, esses 2 pontos da elipse, onde se a gente pegar um compasso, né, a gente consegue fazer 2 círculos aqui, tendo o foco como o centro, certo? E aí a gente consegue unir esses 2 círculos por meio de segmentos de reta aí, tá certo? Foco é diferente da origem do círculo, tá? Da elipse. Então, se A é o semi-eixo maior, que é esse daqui, e C, a semidistância focal, que é da origem até o foco, então a razão chamada de E aí, que é C sobre A, chama-se excentricidade da elipse. Quando o E vale 0, a elipse degenera em um círculo. Então, quer dizer, se C for 0, né, que aí vai fazer com que E seja 0 também, nós vamos ter os 2 focos aqui na origem. Então, vocês concordam comigo que eu vou puxar esses focos para cá, para o centro, e isso daqui vai se transformar num círculo? Tá? E aí, quanto maior for o E, maior é o achatamento dessa elipse. Então, quer dizer, quanto maior for esse C, quanto mais distante o foco tiver da origem, mais achatado essa elipse vai ser. Tá? E o Kepler ele conseguiu calcular essa razão E aqui para todos os planetas conhecidos da época. Tá? Se vocês perceberem, Mercúrio é a que tinha a trajetória mais elíptica, tá certo? Porque se a gente vai se aproximando do 0, né, a gente vai tendo uma trajetória um pouco mais circular. Tá? Bom, e a primeira lei deu espaço para que o Kepler entendesse um pouco melhor o que acontecia nas estações do ano. Tá? Então a Terra não apenas percorre uma grande órbita em torno do Sol, mas ao mesmo tempo ela gira em torno de um eixo que não é perpendicular ao plano dessa órbita. Tá certo? Quer dizer, o eixo de rotação da Terra ele é inclinado. E o resultado da combinação desses 2 movimentos é um efeito que a gente já observou, que o Sol, ao longo do ano, executa um movimento aparente no Sol que varia segundo as estações. Então, olha, no inverno, que vai de junho a setembro no nosso hemisfério, o Sol descreve um arco muito mais baixo em relação ao plano do horizonte. Tá certo? Enquanto que na primavera, que vai de setembro a dezembro, no nosso hemisfério, esse arco aumenta em comprimento e em altura, até atingir o máximo no verão, que é lá de dezembro a março, né? E começar a diminuir de novo no outono. Vocês já devem ter percebido, né, que no verão parece que o Sol ele nasce lá em leste e ele fica mais no meio assim, né? Enquanto que no inverno parece que o Sol está meio que correndo de lado. Vocês já pararam para reparar nisso? É isso que o Kepler acabou percebendo por meio das suas observações, tá certo? E conseguiu também explicar o porquê das estações do ano, né? Ó, no nosso caso aqui no hemisfério sul, né? Quando nós estamos no verão, percebam que por conta da inclinação da Terra, o nosso hemisfério fica um pouco mais perto do Sol, enquanto que o hemisfério norte fica um pouco mais distante. Por isso que lá é inverno e aqui é verão. Agora, do outro lado, olha aqui, ó, quando se passam 6 meses, o hemisfério norte, por conta da inclinação da Terra, acaba ficando mais próximo do Sol do que o hemisfério sul. E aí nós temos a inversão das estações aí, que é verão lá no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Beleza? A primeira lei de Kepler, então, trata sobre isso, sobre as trajetórias dos planetas. Tá bom? Bom, a segunda lei de Kepler é a chamada lei das áreas, e ela é descrita da seguinte forma. O raio vetor que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais. Então é assim, pessoal, ó.
o planetinha que está aqui, né, orbitando ao redor do Sol, ele vai demorar o mesmo tempo para percorrer essa área aqui, esse trajeto, né, no periélio, e o mesmo tempo para percorrer esse trajeto no afélio, certo? Periélio quando ele está mais próximo do Sol e afélio um pouco mais distante. Se a gente tomar essa trajetória aqui, né, esse pedaço de trajetória elíptica aqui, e traçar o raio aqui, a gente vai perceber que essa área é igual a essa área. Então, o que eu quero dizer? Essa parte aqui, ó, vocês conseguem perceber, esse trecho aqui, ele é um pouco maior que esse trecho, vocês concordam? Quer dizer que quando o planeta vai se aproximando do Sol, ele anda um pouco mais rápido. Ele se movimenta, o movimento de translação dele é muito mais rápido do que se ele está aqui no afélio. Certo? E isso daí é até interessante, né? A gente, por meio da teoria da relatividade de Einstein, a gente comprovou que de fato isso acontece mesmo. Porque conforme o planeta vai se aproximando de um corpo massivo, ele tende a aumentar a sua velocidade, tá certo? Então o intervalo de tempo que ele demora para percorrer esse espaço é igual a esse. E aí a área essa área formada aqui sempre vão ser iguais. Beleza? Bom, já a terceira lei de Kepler é a chamada lei dos períodos. Então ela diz assim, ó, que o quadrado dos períodos de revolução, quer dizer que o período de revolução é o período que um planeta demora para completar uma volta na sua trajetória elíptica ao redor do Sol, tá? Os quadrados dos períodos de revolução de dois planetas quaisquer estão entre si como os cubos de suas distâncias médias ao Sol. Então, ó, se T1 e T2 são períodos de revolução de dois planetas qualquer, tá? E período de revolução é ano mesmo, tá, pessoal? Para a gente aqui na Terra, o período de revolução vale um ano, tá? Então, 365 dias. Então, se T1 e T2 são períodos de revolução de dois planetas cujas órbitas têm raios R1 e R2, respectivamente, a terceira lei afirma que T1, que é o tempo de revolução do planeta 1, dividido pelo tempo de revolução do planeta 2 ao quadrado, é igual ao raio da órbita do primeiro planeta dividido pelo raio da órbita do segundo planeta elevado ao cubo. Certo? Então, para fins de comparação entre períodos de revolução e raio médio de órbita, a terceira lei de Kepler também pode ser exposta por essa equaçãozinha aqui, ó, que o período de revolução ao quadrado é igual a K vezes o raio médio da trajetória ao cubo. E esse K é uma constante de proporcionalidade. Beleza? Bom, foram apresentadas aí as três leis de Kepler, tá certo? Mas, pessoal, o Kepler, depois dele, né, muitos vieram e usaram de suas teorias e tudo mais, tá? Bom, essas teorias foram de grande avanço para a época, mesmo que pouco certeiras, né, mas muito melhor do que as teorias propostas por Nicolau Copérnico, elas abriram espaço para um melhor entendimento do universo como um todo, em especial do nosso sistema solar, né? Que até então eles só conseguiam observar dentro do nosso sistema solar. E aí foi depois do advento do telescópio e baseado nessas descobertas de Kepler que outras grandes descobertas foram feitas. Galileu Galilei ele foi um dos primeiros a apontar um telescópio para o céu, porque antigamente, pessoal, o telescópio para nada mais servia do que para ações recreativas, tá? Então Galilei foi lá, comprou um telescópio, apontou para o céu e deu diversas contribuições para a ciência no campo astronômico. E aí, através das suas observações e das publicações de Kepler, Newton conseguiu formular a famosa lei da gravitação universal. Beleza? Bom,
E depois de bastante digeridas, né, as descobertas de Kepler já não satisfaziam mais os cientistas, como eu disse, né? O movimento elíptico dos planetas era uma realidade, mas não estava claro o que fazia com que os corpos que orbitavam o Sol se mantessem próximos dos astros, do Sol, né? Então, eles não conseguiam entender ainda por que o planeta, ou todos os planetas que eles analisavam, né, eles sempre estavam ou percorriam aquela trajetória e não saíam voando o universo afora. Tá? Portanto, a dinâmica do sistema solar ainda era um mistério. Então, conta-se que o Newton supôs, né, que a atração que a Terra exercia sobre a Lua era a mesma que fazia uma maçã cair da macieira. Verdade ou lenda, né, não há dúvida que o Newton percebeu que a lei que descreve a força que a Terra exerce sobre os corpos próximos da superfície dela deveria ser a mesma lei que descreve a força que a Terra exerce sobre a Lua. Assim como essa lei deveria ser a mesma para o Sol, que atraía os planetas para uma órbita, vamos dizer assim, fixa, né? Então, a lei da gravitação universal, ela diz que em qualquer lugar do universo, duas partículas sempre se atraem com forças exercidas na reta que passa por elas e cujo módulo é diretamente proporcional ao produto de duas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Nossa, ficou confuso, né? Mas é o seguinte, ó. É claro, né? Nós vamos ter uma constante de proporcionalidade que é dada por G, né? E nós temos que, na equação dessa força de atração gravitacional, o produto das massas dividido pelo raio ou pela distância entre elas ao quadrado vezes essa constante de proporcionalidade é o que vai dar a nossa força da gravidade, tá? Então, assim sendo, M1 e M2 são as massas das partículas quaisquer do universo, pode ser dois planetas, tá? E R é a distância entre elas. E a expressão matemática do módulo da força da atração gravitacional entre elas é essa daqui. Essa constante universal G foi determinada experimentalmente há pouco mais de 100 anos, depois de ter sido anunciada a lei da gravitação universal e o seu valor, em unidades atuais, é dado por 6,67 vezes 10 a menos 11 Nm por quilo ao quadrado. Beleza? Então, quando a gente for fazer as contas, né, nós vamos ter, se a gente for pensar assim, vamos calcular a força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua, certo? Esse G, pessoal, nada mais é do que esse valor aqui, 6,67 vezes 10 a menos 11 Nm quilograma ao quadrado, massa da Terra vezes massa da Lua dividido pela distância entre eles ao quadrado. Essa é a força de atração gravitacional entre esses dois corpos, beleza? E a constante G, pessoal, ela não pode ser confundida com a aceleração da gravidade, porque a constante G ela é universal, diferente da gravidade, que ela varia de planeta para planeta, certo? Então, o quadro abaixo aqui apresenta algumas características dos astros do sistema solar. Olha só, Mercúrio tem massa de 3,18 vezes 10 a 23 quilos. O raio médio de Mercúrio é de 2,43, se comparado com a Terra ele é bem menor, vocês estão vendo? O período de translação em segundos aqui, tá? 7,6 vezes 10 a sexta segundos. Da Terra, 3,16 vezes 10 a sétima, o que vai dar um ano, tá certo? E o raio médio da órbita, se comparado de Mercúrio com o da Terra, vocês veem que é bem menor, né? Que a Terra é 1,5 vezes 10 elevado a 11, enquanto que o raio de Mercúrio, o raio de órbita, né, é 5,79 vezes 10 elevado a 10. É o menor raio, tá certo? Por isso que ele está mais próximo do Sol, tá certo? Bom, e a atração gravitacional, pessoal, ela pode ser descrita a partir de um conceito mais abrangente, cada vez mais relevante na física moderna, que é o conceito de campo. Como ideia inicial,
nós podemos dizer que se numa região do espaço é exercida uma força sobre um corpo, nessa região existe um campo cuja natureza depende da causa que origina essa força ou interação. Então quer dizer assim, ó, o planeta Terra, né, eu vou tomar ele como exemplo, né, ele está, por conta da sua massa, né, que é muito maior do que a massa da Lua, ele, ao redor dele tem um campo gravitacional. Esse campo gravitacional é o que faz com que a Lua, com a sua massinha pequena ali, fique na órbita ao redor da Terra e não saia escapando, tá certo? Por isso que a gente vê aqui, né, na equação da força gravitacional, que quanto maior for o raio, menor vai ser essa força de atração entre os dois astros. Tá certo? Então, quanto mais a gente for se afastando, menor é a interação entre esses corpos. Ok? Bom, e falando de interação entre corpos e campo gravitacional, a gente não pode deixar de falar do vetor G, que é a nossa gravidade, que a gente sempre usa nos exercícios, mas que agora tem um protagonismo um pouco maior. Tá? Então, nós tomemos como exemplo aí um corpo de massa qualquer, massa m, na superfície da Terra. Portanto, a uma distância que eu chamei RT do centro da Terra. Então a gente sempre toma como base, pessoal, o centro dos planetas, né, para fazer os nossos cálculos. Tá? Então, sendo m a massa da Terra, a força de atração gravitacional entre esse corpo e a Terra é, em módulo, igual a nossa continha ali, né? Que é a massa da Terra vezes a massa do nosso corpo aí, dividido pela distância ao quadrado. Veio dessa equação aqui que a gente acabou de ver, tá certo? É a interação entre dois corpos. Só que a gente está tomando como base o centro da Terra ali e o corpo que está na superfície. Beleza? Como a força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre o corpo é o peso do corpo, que é igual a massa vezes a gravidade, ou em módulo igual a peso, peso é igual a massa vezes a gravidade, então nós temos que o módulo da força peso é igual à nossa constante G vezes a massa da Terra vezes a massa do corpo dividido pelo raio, que é a distância do centro da Terra até a superfície ao quadrado. Então a gravidade, pessoal, quando eu passo aqui, ó, essa massa que está aqui multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo, eu cancelo essa massa com essa. Fica que a gravidade só depende daquela constante que eu falei para vocês, que é essa daqui, ó, certo? 6,67 vezes 10 a menos 11, tá? Vezes a massa da Terra dividida pelo seu raio, tá certo? Então o valor do vetor de gravidade, né, que a gente sempre vê, é dado por essa equação aqui. E aí se vocês fizerem essa continha aqui, né, levando em consideração a massa da Terra, o raio médio da Terra, né, e o fator de proporcionalidade G, e esses valores vocês podem pegar aqui nessa tabela, ó, vocês vão ver que a força o vetor G nesse caso, né, ele vai ser igual a 9,81, mais ou menos 9,82, que é o valor que a gente adota aí, né, para a aceleração da gravidade. A gente acaba arredondando para 10, mas geralmente é 9,8, tá certo? Façam as contas aí como exercício para vocês verem. Pegue a massa da Terra, o raio, multiplique pela fator de proporcionalidade, vocês vão achar esse valor. E dá para fazer para os outros planetas também e descobrir qual que é o valor da gravidade nos outros planetas. O valor da aceleração da gravidade. Beleza? Bom, e a terceira lei de Kepler, ela pode explicar, ela foi utilizada, né, junto com esses conceitos da gravitação universal, para descrever velocidade orbital. Então, como nós vimos, né, as razões de excentricidade de quase todos os planetas do Sistema Solar tendem a zero. Quer dizer, todos eles têm uma trajetória que não forma exatamente uma elipse, mas tendem a ser uma trajetória circular.
tá certo? Se as órbitas podem ser consideradas circulares, a segunda lei de Kepler garante que o módulo da velocidade pode ser considerado constante. Então, quando a gente olha lá para a segunda lei de Kepler, quando eu falei que a velocidade acaba aumentando quando o planeta está perto do Sol, no periélio, e diminuindo quando ele está aqui no afélio, se a trajetória é dada como circular, então o movimento ou a velocidade desse planeta vai ser constante, porque não vai ter alteração. Vocês concordam comigo? E é isso que a terceira lei, aí, combinado com a gravitação universal, quer dizer. Então, assim, a gente pode estudar o movimento dos planetas ao redor do Sol ou dos satélites ao redor dos planetas de maneira aproximada, é claro, com base na lei da gravitação universal e nas expressões do movimento circular uniforme, que a gente já viu em alguns capítulos anteriores, né? E deduzir uma nova expressão matemática para a terceira lei de Kepler, tá? Onde o período de revolução ao quadrado é dado por 4π ao quadrado dividido por aquele fator g, né, que é 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a massa do corpo multiplicado pelo raio de revolução, né, ao cubo. Tá certo? E aquele K, que era aquele fator de proporcionalidade que aparecia lá na terceira lei de Kepler, pode ser expresso por 4π ao quadrado dividido por gm. Então vocês lembram que aqui, aqui não, né? Lá na terceira lei de Kepler, a gente tinha um K aqui. Vocês lembram? Eu vou voltar lá para vocês verem. Aqui, tá vendo? O K. E aí, somando, né, as teorias propostas por Kepler e as teorias da gravitação universal, descobriu-se que esse K vale 4π ao quadrado dividido por g vezes a massa desse corpo. Beleza? Assim a gente consegue calcular a velocidade orbital de um planeta ou de um corpo celeste, tá certo? Do mesmo modo, nós também nós vamos determinar a velocidade do planeta, né, ou satélite em órbita, que costuma ser chamado de velocidade orbital. Para isso, basta comparar a expressão da lei da gravitação universal para o planeta ou satélite de massa m em órbita ao redor do Sol, que tem uma massa maior, certo? Então, nós usamos da expressão de força gravitacional, né? E combinamos com a expressão da força centrípeta exercida sobre o planeta, no movimento retilíneo uniforme. Então, olha lá, se força centrípeta for igual à força força gravitacional, então a gente só iguala uma com a outra. Se a gente quer saber a velocidade orbital desse corpo, que pode ser o planeta ou a Lua e tudo mais, é só a gente passar para lá. O que está dividindo aqui passa multiplicando, então nós vamos cortar um dos R's, e essa massa que está multiplicando passa para lá dividindo. Ela vai cortar com essa massa daqui. Essa potência de 2 que está aqui junto com o V passa para o outro lado como uma raiz, e aí nós temos que a velocidade orbital é dada pelo fator g, né, vezes a massa do corpo dividido pelo seu raio orbital. Beleza? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar sobre gravitação universal e as leis de Kepler era isso, tá? Eu vou deixar as atividades lá para vocês. Vão ser poucos exercícios dessa vez, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem é só me chamar lá no Facebook, ou por e-mail, ou até mesmo pelo Moodle, tá bom? Um abraço.